Deus abençoe a todos. Nós do Ministério Resgatando Vidas viemos fazer um convite para que você possa ver esse vídeo até o final. Amém? Eu vim aqui falar sobre a manifestação do Espírito. Muitas pessoas não acreditam em Deus. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas não faz tanta diferença, né? Muitas pessoas... Existem vários tipos de pessoas diferentes. Cada uma vive da sua forma. E todo mundo tem esse direito. Inclusive Deus deu esse direito para nós. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente tem a manifestação do Espírito de Deus, a nossa vida se torna diferente. E é sobre isso que eu vim falar. Deus, ele, em João 14, no versículo 21, eu falei sobre esse versículo esses dias para trás, e eu falei sobre aqueles que amam a Deus, né? Mas aqui no final do versículo 21, Jesus Cristo ele complementa falando: e me manifestarei a ele. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, a gente quando a gente está indo para a igreja, só por ir, só para receber uma bênção, só para receber uma revelação ou algo nesse sentido, é uma coisa. Mas quando você decide entregar sua vida para Deus, você decide que vai abandonar tudo aquilo para trás e vai começar a viver uma nova vida, e você está disposto a ter esse novo nascimento com Cristo, então é nesse momento que ele se manifesta para a pessoa. Então, aquele que tem os mandamentos de Deus e os guarda será amado de meu Pai, no caso de Deus, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando você decide obedecer a palavra de Deus, quando você decide fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus, quando você decide entregar a sua vida verdadeiramente para Deus e esquecer todo o seu passado para trás e começar a viver uma vida nova, se submeter às vontades do Espírito de Deus, é onde que Jesus Cristo vem, se manifesta para você e prova para você que verdadeiramente ele vive. Onde que você se torna uma testemunha viva que Jesus Cristo realmente vive. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Se você está acompanhando os vídeos desde o começo, você vai ver que eu estava preso. E para mim, se eu estava preso, tinha um motivo, né? Várias pessoas são injustiçadas, mas não foi o meu caso. Eu estava preso porque realmente eu cometi algum crime. E por que eu era um criminoso? Se eu era um criminoso, consequentemente eu tinha uma vida cheia de pecado, cheia de erro, por que agora eu estou aqui pregando a palavra de Deus? Por que eu estou aqui em paz pregando a palavra de Deus? Porque Jesus Cristo se manifestou para mim. Depois que eu fui preso, eu tomei uma decisão na minha vida que eu ia, independente de qualquer coisa, eu ia obedecer a Deus. Eu ia obedecer e mais ou menos com 20 e poucos dias, eu recebi o Espírito de Deus. Foi aonde que ele se manifestou para mim. E a partir do momento que Deus se manifestou para mim, ali eu tive a prova viva que realmente Jesus Cristo vivia. Por eu pertencer à macumba, por eu fazer parte de religião de matriz africana, então eu já tinha ali experimentado o mundo espiritual. Então, se eu fazia parte de uma religião que vivia do mundo espiritual, que vive do mundo espiritual, então, consequentemente, eu acreditava em Deus. Eu acreditava em Deus.
Só que é diferente a gente acreditar em Deus e a gente ter uma manifestação do poder dele. É totalmente diferente. Você acreditar em Deus e você ter uma manifestação do poder dele. E a partir do momento que eu tive a manifestação do poder dele cumprida nessa palavra de João 14:21, que fala: e me manifestarei a ele, aí a minha vida mudou. A minha vida mudou da água para o vinho. Com certeza, ao longo do tempo, eu vou vir falando mais sobre essas coisas, mas o que eu queria deixar aqui frisado é que essa palavra se cumpre na vida daquele que crê. Se você entregar sua vida para Deus, se você começar a obedecer Ele em cada ponto, isso não significa que você não vai errar, isso não significa que você não vai pecar, porque nós somos pecadores, nós somos seres humanos. E errar é normal. Só que quando você decide que você vai entregar a sua vida para Deus e que você vai se submeter às vontades dele, independente do que aconteça, a partir do momento que Deus vê a verdade no seu coração e vê que realmente você está disposto a se submeter às vontades dele e que você não vai mais viver na prática do pecado, ele vem e se manifesta para você. Pode acreditar, meu irmão. Pode acreditar. Se eu tô aqui hoje pregando a palavra, dizendo verdadeiramente que Jesus Cristo vive, é porque ele se manifestou para mim. E se você crer e fizer o que está escrito aqui, ele vai manifestar para você também. E você nunca mais vai querer viver a vida que você tinha. Independente se você tinha dinheiro, independente do que você tinha, independente se você já era realizado profissionalmente, pessoalmente, independente de qualquer coisa. A partir do momento que Deus se manifestar para você e provar para você que realmente ele vive, acabou, meu irmão. A partir desse momento, sua vida vai ter uma nova história, um novo recomeço. Essa é a proposta que eu tenho para você hoje. Aceita Jesus na sua vida. Faça o que Jesus Cristo está pedindo por meio da palavra do Novo Testamento na tua vida. Acredite, creia, você será salvo. Você e sua família. Amém? Nós do Ministério Resgatando Vidas queremos agradecer a sua atenção. Deus abençoe a todos.